E agora sim, então estamos começando a oficina no dia 6 de junho de 2023. Hoje nós vamos fazer 2 probleminhas que foram elencados aí, 2 probleminhas legais, né? Algumas coisas sobre eles a gente vai falar aqui. Não são também problemas difíceis, mas eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas, especialmente para quem está começando no clube de programação e, às vezes, uma coisa ou outra ainda não domina ou ainda não está muito afiado. Então, aqui a gente vai ter a oportunidade de falar sobre essas coisas, tá? Ambos são problemas que caíram, acho, num treino aí passado que vocês fizeram. Se duvidar, o treino da semana passada. Eu acho que eu coloquei essa competição aqui para vocês fazerem na semana passada. E acho que esses problemas eram de lá. Então, não sei se todo mundo já fez esse problema, já viu os problemas, mas a gente vai discuti-los aqui na oficina de hoje. E também, uma novidade interessante aí é o treino, né, que eu coloquei para vocês fazerem ao longo dessa semana. É o treino da Maratona Mineira de Programação, que aconteceu, acho que faz 2 semanas. Então, uma maratona muito tradicional já, acho que já está na sua 10ª edição, né, a Maratona Mineira de Programação, envolve as universidades ali de Minas Gerais. A prova estava muito bem elaborada, a prova da Maratona Mineira geralmente é muito bem elaborada, então vale a pena dar uma olhada aí na prova e tentar fazer também o máximo de problemas que conseguir, tá? Sempre, né, ainda mais agora que vocês estão às vésperas da fase da Maratona de Programação, né, as vésperas da fase 0, as vésperas da primeira fase, então vale a pena pegar uma competição fechada dessas e também treinar, tentando simular o máximo possível aí das condições da competição, né, tentando simular o tempo da prova, tentando simular o uso da máquina. Acho que tudo isso é sempre muito produtivo. Eu coloquei agora 3 estudos dirigidos para vocês fazerem durante essa semana, porque a ideia é que cada integrante do time escolha um tópico e estude esse tópico, né? Então, a maioria aí desses estudos dirigidos tem problemas para praticar aquele assunto, então vale a pena aí você estudar o assunto e tentar fazer 1 ou 2 problemas para praticar. São alguns algoritmos técnicas interessantes, né? O algoritmo de Dinitz, que é um algoritmo mais eficiente para fazer fluxos em grafos do que um FEC da vida, né? Ele é bem mais eficiente. Tem muita similaridade com o algoritmo de Hopcroft-Karp, que a gente fez para emparelhamento bipartido. Então, tem algumas semelhanças entre os 2 algoritmos. Tem aqui um tópico de busca binária paralela, que é bem legal também, bem interessante, uma técnica importante de se dominar. E outro tópico é uma técnica aí para programação dinâmica, quando os estados, quando a modelagem de estados não sai muito bonitinha, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar fazer com que as transições entre os estados ainda assim fique controlada, e para você controlar especialmente as componentes exponenciais dos parâmetros dos estados da DP, né? Especialmente aquelas DPs em que um dos parâmetros do estado é um subconjunto, e aí o número de estados pode exponencialmente, então que você consiga pelo menos ter um controle aí sobre como os estados transitam entre si, e aí a ideia aqui do plug DP é justamente isso, assim, como você pluga os estados um no outro, tentando reduzir a dimensionalidade aí dos parâmetros exponenciais. Bem interessante, também recomendo o estudo, tá bom? Bom, a gente aqui vai começar com os probleminhas elencados. O primeiro problema é mais fácil, né, que é o problema da maratona UNB, da 9ª maratona UNB de programação. O enunciado é bem divertido aí, é sobre um phishing de criptomoeda, né, uma mensagem dessas que você recebe do Elon Musk, dizendo que você tem que enviar criptomoedas para ele enviar o dobro de volta, e assim você ficar rico, né? Enfim, essas coisas que aparecem na internet aos montes e sempre tem quem caia, né? Neste problema, assim, reduzindo, limpando toda a historinha de criptomoedas, etc., o que a gente quer, na verdade, é o seguinte: você vai receber entrada, primeiro o número de casos de teste para processar,
e depois cada caso de teste vai consistir em 2 linhas. Na primeira linha, você tem um número N e um número S. O número S é o número de dígitos do número da segunda linha, que vai vir em binário. Então, você tem aí um número em binário B com S dígitos. Veja que S pode ser um número realmente grande, né? Um número da ordem de 100 milhões. 100 milhões não, 100 mil. Então, você tem aqui esse número B, que está representado em binário, na segunda linha, é um número com 100 mil bits. Né? Um número realmente muito grande, que não caberia no int, por exemplo. Você tem que trabalhar com esse inteiro gigantesco. E, basicamente, o que você tem que fazer é decidir se esse número gigantesco é divisível por n ou não. Então, será que esse número aqui, né, que está representado em binário, tem os outros participantes, não sei o que lá, será que isso é coisa do... Você consegue fechar aquele diálogo ali para mim, por gentileza? Então, aqui, no primeiro caso de teste, esse número em binário representa o número 175, e esse número ele é divisível por 7, que é o valor de n aqui. Quando é divisível, você tem que imprimir a frase to the moon. E quando não é divisível, você tem que imprimir a frase phishing de criptomoeda. Beleza? Então, é basicamente decidir se um número muito, muito, muito grande é divisível por um dado n, sendo n um inteiro que cabe no int. N aqui é, no máximo, 10 na quinta. No máximo, 100 mil. Beleza? Bom, como que você faz um teste de divisibilidade, né, de um número de precisão arbitrária por um número pequeno? Sei lá, você poderia até pensar em usar o big integer do Java, do Python, alguma coisa assim, para representar o número grandão lá dentro, né, e fazer o teste de divisibilidade. Não sei se isso seria suficiente para passar no time limit. Não sei porque eu não testei. Se ele tem até 100 mil bits, ele pode ser 2 ou 100 mil, não é? Sim, mas a representação dele vai ter 100 mil bits, né? Seguinte, é precisão arbitrária, precisão tão grande quanto você queira. O problema é que o algoritmo de divisão, implementado num Bigint, ele é custosinho, né? Ele é da ordem aí de número de bits vezes log log. Então, bom, aqui o número de bits é 100 mil. Talvez passasse. Talvez passe e até fica o título de curiosidade quem quiser implementar isso como Bigint, que tente, né? Mas eu acho, honestamente, desnecessário e fico com medo até por conta do número de casos de teste. Eu sei que as operações com Bigint são custosas, ainda mais que vai ser operação de resto de divisão, não sei. Eu acho que, se não passasse, eu não ficaria surpreso, tá? De qualquer forma, a gente tem um jeito muito mais simples de verificar se um número muito, muito grande é divisível por um número n, utilizando aí conceitos elementares de aritmética modular. Tá? E especialmente como que a gente avalia polinômios, né, que é o caso mais geral aqui em questão, porque, afinal de contas, a representação de um número numa base sempre pode ser encarada como um polinômio, certo? E aí a gente começa o nosso papo por aí. Né? Como que você pega um polinômio px dado por x na k vezes um coeficiente ak, mais x na k menos 1 vezes um coeficiente ak menos 1, etc., mais x vezes um coeficiente a1, mais o termo livre a zero, né, que está multiplicando aqui x na zero. Tudo bem? Como que você avalia isso? Se você recebe o x e você tem esses coeficientes gravados lá num vetor, né, um vetor com k mais 1 posições, em cada posição tem o coeficiente de cada termo, como que você pega o polinômio e avalia em x? Bom, tem vários jeitos, né, de fazer essa avaliação. Você poderia pensar em ter uma variável aí para guardar as potências de x, tudo bem? Então, você começa com a potência 0, né, que é 1, x na 0 é 1, e aí multiplica
por A na zero, daí você pega a potência que você tem e multiplica por x, e aí você tem x e multiplica por A1, aí você pega a potência que você tem e multiplica por x de novo, você vai ter x ao quadrado, multiplica por A2, e assim vai indo e somando, né? Esse é o jeito, acho que mais imediato de fazer essa construção. Tem um outro jeito, que acho que até é conhecido aí por um nome interessante, eu acho que o nome é método de Horner, mas assim, não é algo lá tão... Horner, se eu não me engano, Horner ou Homer, não lembro agora, mas não é exatamente assim algo tão... uma coisa de tão outro mundo, que até mereça um nome especial. Porque é basicamente você pegar e fazer o seguinte, você começa lá com AK, tudo bem? E aí você multiplica o que você já tem por x e soma o próximo coeficiente, que é AK-1. Aí você multiplica o que você já tem por x e soma com o próximo coeficiente, que é AK-2. Aí multiplica o que você já tem por x e assim vai. Tudo bem? Isso vai dar exatamente o polinômio que você quer, certo? Porque à medida que você vai multiplicando por x, a soma acumulada que você tem até o momento, você vai elevando o grau, vai levando, né, os expoentes de x de todos os termos anteriores. Então, quando você chegar no A0, você vai ter os expoentes exatamente iguais a 1, 2, etc., até k, né, nos termos anteriores que você acumulou. Então, é um jeito aí de fazer a avaliação polinomial, e que aqui, no caso, para o nosso problema, é uma mão na roda, né? Se eu pego lá o número 10101111, opa, e eu quero saber o resto da divisão desse cara por n, por um dado n, aqui o n é igual a 7, mas podia ser o n que fosse, né? Aliás, vou fazer uma coisa mais genérica aqui. Esse número em binário, eu sei que ele é, na verdade, sei lá, se um número com k dígitos em binário, ele é um bk-1, um bit bk-1, multiplicando a potência k-1 de 2, mais o bit na posição k-2, multiplicando a potência k-2 de 2, mais, etc., o bit B0, que multiplica a potência 0 de 2. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso, para calcular esse número, né, seguindo aí aquele método, eu poderia pegar o bit bk-1, multiplicar por 2, o que eu já tenho, somo com o próximo bit, tudo bem? Multiplico o que eu já tenho por 2, somo o próximo bit, e assim vou, e eu estou construindo exatamente o mesmo número, certo? Só que nessa construção, como eu quero saber o resultado disso, na aritmética módulo n, eu já posso fazer todas as operações na aritmética módulo n. Então, eu pego o bit mais significativo, multiplico por 2, esse multiplicar por 2 é na aritmética módulo n, né? Então, multiplico por 2, tiro o resto por n, aí somo com o próximo bit, multiplico o estado por 2, tiro o resto por n, e assim vou, né? Cada operação aí de soma e de multiplicação por 2, a gente faz na aritmética módulo n, e o resultado já vai dar um número na aritmética módulo n. Tudo bem? É um número que não caberia no int, né? Se fosse construir o número bit por bit, se fosse construir o número, não caberia no int, mas à medida que eu vou sempre mantendo o resultado módulo n, é claro que vai caber no int, né? É um jeito interessante também de como você converter um número, como você pegar uma cadeia binária, ou não só binária, qualquer base, na verdade, e você construir o número representado por aquela string, né? Então, você tem lá
um número em binário dado por uma sequência de bits qualquer, supondo que isso caberia no int, né? Um jeito de você pegar e calcular que número que dá esse número em binário seria esse que eu falei. Então, é 1 vezes 2 mais 0, vezes 2 mais 1, vezes 2 mais 0, e assim por diante, né? E o legal é que isso se aplica para qualquer base. Podia ser uma base D qualquer, e você também já vai descobrindo, né, construindo qual número está sendo representado na base D, ok? Beleza. Claro, né, se o resultado você quer numa aritmética modular, você faz as operações aí na aritmética modular e tudo funciona. Alguma dúvida, pergunta? Não, né? Não sei quem está online aí, se tem alguma dúvida, pergunta, comentário. Não? Bora codar, então? Este é o... Aqui, este é o Code Forces 346791. Então, a primeira coisa que a gente vai ler na entrada é um número de casos de teste. E depois a gente vai iterar o nosso programa esse número de vezes. A cada iteração, a gente vai ler o número n e também o número S, que é o número de dígitos que vai vir no número em binário na segunda linha. Na minha implementação aqui, nem vou usar esse número S para nada, porque eu vou ler já a segunda linha de uma string, uma string que eu vou chamar aqui de P, com 10 na quinta posições. Eu já vou chegar aqui. Então, ele é o N, o S, que vai servir para nada, e a string B. Aí, eu vou fazer um for para percorrer todas as posições da string B. Então, né, isso percorre todas as posições da string B. Eu vou ter a minha resposta, que vai ser acumulada aí. A cada caso de teste, ela vale 0. Começa valendo 0, né? Então, o que eu faço a cada bit BI? Eu tenho que pegar a resposta que eu já tenho, multiplicar por 2 e somar com o BI. Tudo bem? Isso vai convertendo o número de binário para... Bom, é para binário também, né? E, no fundo, a variável de resposta aí, ela está representada em binário. Mas, enfim, eu vou construindo o número que está representado por aquela string. Só cuidado, porque aqui foi lido como string, né? Então, isso aqui não é 0 ou 1. Isso aqui é caractere 0 ou caractere 1. Então, eu tenho que fazer o offset aí, né, do caractere 0. Tudo bem? E o resultado, eu tiro um mod n, né? Todas as operações têm que ser aí na aritmética modular, módulo n, e atualizo o valor da resposta. No final, eu vou imprimir uma string, que pode ser ali o phishing de criptomoeda ou to the moon. Eu não vou escrever isso e acabar cometendo erro de digitação. Se não me engano, tem um ponto, tem um ponto depois de uma delas e um ponto de exclamação depois da outra, então eu vou copiar e colar. Então, quando não é divisível, né, quando a resposta aqui não dá 0, é o phishing de criptomoeda. Deixa eu copiar aqui. Phishing de criptomoeda. E quando a resposta é 0, então é divisível, né?
eu vou imprimir o todo mundo. E é isso. Código bem simples, né? Só envolve aí um pouquinho de conhecimento de aritmética modular, mas o básico, porque são operações de soma e adição, né? Então, é só aquele conceito de que se você quer fazer soma e adição, não, soma e multiplicação, se quer fazer soma e multiplicação modular, é só você, a cada operação, tirar o resto e tudo funciona. E claro, né, lembrar desse jeito aí de como avaliar um polinômio, de como fazer conversão de números entre bases, que você vai a cada passo multiplicando pela base e somando com o próximo coeficiente, né? Mais dúvidas, perguntas, comentários? Não? Então vamos compilar. Tá, onde é que eu criei o meu código? Ele está no meu diretório de ensaio, mas por quê? Só que aí eu tinha feito um código de ensaio. Engraçado. E o código no lugar errado. 3, 4, 6, 7, 9, 1. Esse não é o código que eu escrevi agora, porque esse vai ser o código do ensaio, eu acho. F3, 4, 1, 7. F3. Deixa eu ver. O código que a gente fez agora. Não, isso não é o que a gente fez agora, porque agora eu lembro que esse N e esse S eu instanciei aqui. Sei lá onde é que eu pus aquele código. Olha só. Foi mal aí. Só veio o código, sabe Deus onde. Não vou fazer o código de volta, tá? Eu vou considerar esse código aqui, que é praticamente idêntico, só que o nome da string aqui é A, e o lugar onde eu declarei a variável N e a variável S é aqui em cima. Tá bom? Eu vou pegar esse código e compilar. Puxa vida, olha só. Então... Deixa eu ver quem está lá. E vamos submeter, então. Opa, aqui embaixo. Não. Aqui. Ué. Acho que eu acabei não selecionando o código. Não faz, deixa eu usar. Disse que eu submeti exatamente o mesmo código antes. E foi aceito. Olha só. Né? Isso é uma prova. Pois é. Puxa vida, que barbeiragem que eu estou fazendo aqui. 3, 4, 6, 7, 9, 1. Vamos fingir, vamos fazer operações aqui nesse código, tentando reproduzir o que tinha feito agora há pouco. Vai. E aqui era B. Eu também reconstruí o código. Aqui era B. Aqui era B. Eu acho que era exatamente assim que estava o código. Aquilo é diferenciado para mim, senhor. O quê? B em I, ele retorna falso quando você acabou. É que a string termina no caractere /0. O caractere /0 tem valor 0. 0 é falso. Certo?
A Big Brain. Big Brains Programming. Coisa que faz return A, ao invés de return 1, SPA, os return 0, acho que falar. Como assim? O mesmo código? Isso é diferente. Ah, mas olha também, abri o diretório errado. Gente, eu estou hoje muito atrapalhado. Eu sou atrapalhado, mas hoje está demais. Faz parte. Acontece nos melhores amigos. Vamos lá. Diretório TNP, meu amigo. Com esse laptop que uma parte das teclas não funciona mais. Tudo legal. Agora vai. No laboratório que as máquinas também não estão funcionando, a gente fica puxando o cabo aqui, começando a oficina atrasada. Legal, pessoal. Então, passou o código, vamos para o próximo, né? Beleza. Aqui. Bom, vamos lá. Então, nós temos nesse problema, a Karen, ela tem alguns dados. Esses dados, eles são de um número de faces arbitrário. Se eu não me engano, é N. Não, N é o número de dados. Então, são dados com N faces. Tá? Aqui no desenho, aqui na imagem, são dados de 6 faces, mas podia ser um número de faces arbitrário. E ela coloca esses N dados num copo, por exemplo, e lança sobre a mesa os N dados, e ela observa que, às vezes, acontecem de valores se repetirem, certo? Então, por exemplo, certo dia, ela jogou os dados e viu que todos eles tinham caído em números diferentes. E ela pensou, né, uau, qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a chance de lançar um número N de dados e a quantidade de valores diferentes que eu observar nos N dados ser exatamente K? É a pergunta um pouco mais generalizada aí. Então, dado esse K, eu quero saber qual que é a probabilidade de, no lançamento de N dados, eu obter exatamente K valores distintos. Tudo bem? O que você tem que fazer aqui nesse problema é o seguinte. Bom, a primeira linha é o número de casos de teste, e aí você vai ganhar, para cada caso de teste, o número de dados e o número de faces. É garantido que o número de faces é pelo menos N, e também pelo menos 4, tudo bem? E no máximo 10 na quinta. E o N aí é no máximo 1000. Você tem que imprimir para cada K de 1 a N, já que são N dados, e o número de faces é sempre não menor que o número de dados, então para cada K entre 1 e N, você tem que imprimir a probabilidade de a quantidade de valores diferentes no lançamento ser exatamente K. Ok? Essa probabilidade é um número racional, claro, né? É uma fração P sobre Q. O que você tem que fazer é imprimir o resultado da fração P sobre Q na aritmética módulo 10 a nona mais 7. Então, isso é P vezes o inverso multiplicativo de Q. Beleza? Então, um exemplo aqui, né? Se eu tenho 2 dados de 4 faces, né? Os lançamentos possíveis desses 2 dados, todos os lançamentos possíveis são esses aqui, que estão listados. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 3, 3 com 4, 4 com 4. Veja que os dados caem na mesa e não importa a ordem que eles caem, né? Então, o lançamento é um conjunto de valores. Vejam que esses lançamentos, nesses lançamentos aqui que eu selecionei, nesses 4 lançamentos, eu tenho exatamente um valor diferente, né? São lançamentos em que os dados assumem valores iguais. Então,
a probabilidade de, no lançamento, eu obter um único valor é 4 sobre 10. São 4 dentre os 10 lançamentos em que ocorrem exatamente um valor. Tudo bem? Já em 6 dos outros 10 lançamentos, eu tenho 2 valores distintos. Certo? Então, eu vou ter que imprimir 4 sobre 10 e 6 sobre 10. Isso aqui é 4 sobre 10 na aritmética módulo 10 a nona mais 7. Isso aqui é 6 sobre 10 na aritmética módulo 10 a nona mais 7. Tá? 4 e 6. Né? 3 com 5. Então, 3 dados de 5 faces. As probabilidades são 5 sobre 35, de os 3 dados darem iguais. 20 sobre 35, de eu ter 2 valores diferentes. Né? Então, pode ser que 2 valores diferentes significa que um dos 3 dados vai dar um valor e os outros 2 vão dar outro. Tudo bem? Então, a probabilidade disso acontecer é 20 sobre 35 e 10 sobre 35 de eu ter os 3 dados com valores diferentes. De eu ter 3 valores diferentes. Certo? E essas 3 frações, na aritmética módulo 10 nona mais 7, são esses 3 números aqui. Beleza? Ok. Dúvidas sobre o enunciado? Alguém tem alguma? Não? Bora, então. Vamos tentar resolver esse problema. Né? Esquece um pouco de probabilidade, vamos pensar em combinatória por enquanto. Se eu tenho um K, tenho N dados, e eu tenho o número de faces é N, então são N faces. Tudo bem? Quantos lançamentos diferentes eu tenho desses N dados em que o número de valores diferentes é K? Lembrando que o número de faces é maior ou igual do que N, e K é também menor ou igual que N, e K é o número que vai de 1 a N. Beleza? Então, eu quero saber aí, dado K, dado N e dado M, quantos lançamentos possíveis eu tenho dos N dados em que o número de valores diferentes que eu observo é exatamente igual a K. Tá legal? Beleza? Ok. Bom, veja. Primeiro, eu sei que são N faces. N é número grandão. E se eu quero exatamente K valores diferentes, então dos meus N valores, eu tenho que escolher quais vão ser os K valores diferentes. Tudo bem? Então, uma componente aí da solução que eu estou construindo é M escolhe K. Certo? Então, aqui eu estou escolhendo dos M valores quais vão ser os K valores que vão aparecer nos lançamentos. Certo? Agora, dos K valores que eu escolhi, eu tenho que determinar quantos dados, né, vão aí vão ocorrer para cada valor. Tudo bem? A máquina morreu. Trevas. Uau! A máquina está reiniciando. Olha só que divertido, hein? Coisa boa. Coisa muito boa. Enquanto a máquina buta lá, deixa eu botar essa máquina aqui. Essa máquina nem buta. Tá. Vai esperar um pouquinho quando atender o banheiro. Pessoal, então nós estamos fazendo um intervalinho de 5 minutos até a máquina ali rebutar e o pessoal aqui do laboratório poder continuar acompanhando a oficina, tá bom? Então, um segundinho.
Bom, pessoal, retomando então. Pois é, né? A máquina voltou. A gente vai continuar o raciocínio, né? Então, beleza, eu tenho aí N dados para lançar. Tenho M faces, M é um número bem grandão, maior ou igual que N. K é um número entre 1 e N. E eu quero o número de lançamentos desses N dados em que o número de valores distintos é exatamente K. Beleza? Então, eu primeiro vou dos N valores que eu tenho à disposição nas faces, escolher K deles. O número de maneiras de escolher esses K valores é N escolhe K. E aí o que eu tenho que fazer é determinar, então, para cada um desses valores que eu escolhi, quantos dados vão receber aquele valor. Tudo bem? Então, eu vou ter uma certa quantidade aí de valores que vão, de dados, que vão assumir o valor 1 dos que eu escolhi. Então, o primeiro valor que eu escolhi, certo? Então, você tem lá, pega... Os valores que você escolheu são valores aí que eu estou chamando de 1, 2, etc., até K. Beleza? Sem perda de unidades, sejam esses valores 1, 2, etc., até K. Eles têm uma ordem entre eles, são valores distintos, certo? Eu vou ter uma quantidade de dados que vão assumir o valor 1, uma determinada quantidade de dados que vão assumir o valor 2, etc., uma determinada quantidade de dados que vão assumir o valor K. E a soma de todas essas quantidades vai dar exatamente N. E nenhuma dessas quantidades pode ser zero, certo? Então todos esses valores aqui são, todas essas quantidades são maiores que zero. Então, o nosso problema é contar o número de soluções inteiras positivas dessa equação diofantina, que tem K variáveis, certo? E cuja soma é exatamente igual a N. Beleza? É o mesmo problema de distribuir N bolas sobre K caixas, em que as bolas são indistinguíveis, né? Os dados são indistinguíveis, não importa a ordem entre eles, e as caixas são distinguíveis, porque eu tenho, então, que para cada um dos meus K valores, só preciso saber quantos dados vão cair naquele valor. Tudo bem? Então, é o problema de distribuir N bolas indistinguíveis sobre K caixas distinguíveis, proibindo caixa vazia, né? De modo em que toda caixa recebe pelo menos uma bola. Esse é um estado bem clássico aí da combinatória, a gente vê em matemática discreta, né? Em que você quer proibir caixas vazias, a resposta do problema aqui, no caso, seria... Ninguém lembra? Então, assim, se você não lembra de cabeça, não tem problema. É importante você saber qual que é o processo que constrói a solução, certo? Então, o problema é de distribuir N bolas indistinguíveis sobre K caixas distinguíveis. Então, a gente obtém cada solução dessas fazendo o quê? Enfileirando as N bolas, certo? E escolhendo nos lugarzinhos entre as bolas enfileiradas, eu preciso escolher onde eu vou colocar os K-1 separadores, tudo bem? Os K-1 separadores, que vão determinar as quantidades de bolas que vão para cada uma das K caixas. Beleza? Então, dos meus N-1 lugares que eu tenho para escolher onde eu coloco os separadores, eu escolho K-1 desses N-1 lugares. Beleza? Então, meu M é o número de faces, das M faces escolhi K, agora eu vou N-1 escolhe K-1 para distribuir os dados sobre os K valores que eu escolhi.
né, para distribuir as quantidades de dados que vão receber cada um dos K-valores que eu escolhi. Tudo bem? Essa é a resposta do problema. M escolhe K, N-1 escolhe K-1, certo? Então, lá no nosso problema, deixa eu só ver se eu não troquei nada aqui. Não, mas é isso aí. M escolhe K, N-1 escolhe K-1. Beleza? Então, é isso que a gente precisa calcular. Lembrando, né, como que a gente calcula esses coeficientes binomiais com computação. Então, genericamente, se quer calcular um coeficiente binomial N escolhe K, tem dois jeitos, basicamente, de fazer isso. Um jeito ruim, um jeito bom. O jeito ruim não é tão ruim assim, ele pode ser usado em vários contextos, mas o jeito mais ou menos ruim é utilizando o triângulo de Pascal, tudo bem? Em que eu monto uma tabela aí com os coeficientes binomiais e eu vou ter um custo quadrático em espaço e quadrático em tempo para pré-computar esses coeficientes binomiais, certo? Não vou fazer isso, não vou construir o triângulo de Pascal. É muito mais interessante você gastar tempo e espaço linear para poder pré-computar os fatoriais, desde 0 fatorial até o maior fatorial que você precisa. Tá lá, aqui no caso seria n fatorial, mas enfim, é o maior fatorial que você precisa. E daí você tem os fatoriais pré-computados num vetor de fatoriais global aí, e toda vez que você quer calcular n escolhe k, você consulta n fatorial e divide por k fatorial, n menos k fatorial. Né? Consulta esses três fatoriais e faz a continha. Tudo bem? É uma continha que você faz... Seria O de 1, né? Porque é uma divisão e uma multiplicação, mas não é O de 1 porque a divisão é multiplicação por inverso multiplicativo, né? E inverso multiplicativo, você vai gastar aí log P, mas P é constante. Então, tudo bem, P é grandão aí, né? Então, você pode considerar um fator log para poder fazer o cálculo do inverso multiplicativo aqui do denominador para computar o coeficiente binomial. Vai fazer com Euclides? Vou fazer com um pequeno teorema de Fermat, né? Com PTF? Eu gosto de fazer com PTF. Euclides estendido é legal também. Eu acho que dá quase na mesma. O tamanho dos dois códigos é muito similar. Mas com PTF, né, o pequeno teorema de Fermat, você sabe que A na P-1 é 1, módulo P, né, na aritmética modular módulo P, A na P-1 é 1. Então, se A na P-1 é 1, quer dizer que o inverso multiplicativo do A é o número A na P-2. Certo? Foi. O teorema de Fermat só funciona se o P for primo, né? Só se o P for primo. P for primo, tudo bem? Se for um número N qualquer, você poderia fazer A na função tociente de Euler de N, mas isso é uma péssima ideia para computação, porque para calcular a função tociente de Euler, você precisaria ter a fatoração de N. Então, esquece. Aí sim, use Euclides estendido. Euclides estendido vai... Se A e N são coprimos, claro, né? Senão A não teria inverso multiplicativo. Mas se A e N são coprimos, A tem inverso multiplicativo e você obtém inverso multiplicativo com Euclides estendido. É o jeito, tá? Não vai usar aí a versão estendida do pequeno teorema de Fermat, porque você precisaria da fatoração de N e a gente não quer fatorar N. Esses problemas que não é o problema inerentemente de aritmética modular, eles só pedem para nos dar a resposta na aritmética modular, eles nunca pedem sem ser primo, né? Valor. Olha, nunca vi. Até porque pedir para não ser primo... não, acho que eu vi uma vez um problema que pedia os 8 últimos dígitos. Então, é módulo 10 na oitava. Mas, geralmente, problemas assim, que vão pedir módulo, uma potência de 10... Não quer pedir inverso multiplicativo. Isso que eu ia falar. São problemas em que as operações ali envolvidas eram somas e produtos, né? Porque, para ter divisão, aí o setter ele vai ter que garantir, de algum modo,
que vai ter inverso multiplicativo, né? Que os números vão ser coprimos, e como é que ele coloca isso enunciado do problema sem ficar muito artificial, entendeu? Então, já é mais trampo, assim, para o setter citar o problema é desse jeito, né? Então, geralmente, o setter vai querer colocar o número primo ali para sempre haver a garantia da existência do inverso multiplicativo, tá bom? É sempre 1.007.000, 1.007 e 1.009, né? Não, tem outros, tem os primos aí que costumam aparecer, mas 1,7 bilhão a galera gosta pra caramba. 1,7 bilhão, 1,9 bilhão são números aí que aparecem bastante. Aquele que eu não fazia aqui, que apareceu no 998.600. Tem outros primos ali nessa ordem de grandeza próximo que costumam aparecer. Mais algum aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Pergunta, comentário? Não? Então, vamos codar, né? Nada de especial aqui. PTF, se alguém não conhecia, recomendo dar uma olhadinha aqui no Clube de Programação. A gente tem uma das horas juniores da nossa jornada de iniciação, é sobre teoria dos números, e a gente fala lá sobre inversos multiplicativos e pequeno teorema de Fermat, e também sobre Euclides estendido, né? Aparecem aí os assuntos nessas 2 horas juniores, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Pequeno teorema de Fermat é até menos decoradinha, né? Porque o Euclides você tem que ter um decoradinho de como que faz. O Euclides que você tem que lembrar é como obter a próxima solução, né? Que é a história do x recebe y, e o y recebe x menos y sobre piso de A sobre B. Então, se você não sabe isso de cabeça, você vai ter que consultar o caderninho. O PTF, você não consulta o caderninho, porque é só pegar A e elevar a menos 2, você faz isso com exponenciação binária, que todo mundo sabe de cabeça também. Então, acho que, assim, eu vou pelo PTF, eu gosto mais do PTF. Mas o código do Euclides estendido é muito pequeno também, né? 3 linhas tanto quanto exponenciação binária. Então, honestamente, aqui não faz diferença, tá? Eu acho que, na prática, Euclides estendido é mais rápido. Na prática, o Euclides estendido acho que vai ser um pouco mais rápido do que PTF. Então, tenho a impressão. Por um fator 2, assim. Porque aqui você vai fazer as contas, se não me engano, acho que 2 vezes log de P, e aqui acho que você faz em log P mesmo. Né? Que faz log P, porque tem aquela recorrência usando Fibonacci, né, que dá a complexidade do algoritmo de Euclides, que ele é super eficiente e dá log. E se eu não me engano, lá, naquela recorrência, o log é na base φ, na base proporção áurea, na base 2. Então, acho que por isso... Bom, por um fator aí de mudança de base A quantidade de operação aritmética do algoritmo de Euclides. Se eu não me engano, é isso. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é log na base φ. Nossa, mas φ é menor que 2, né? Eu nunca não seria φ, então. Eu nunca vi essa expressão, provavelmente. A prova da complexidade de tempo do algoritmo de Euclides é bem bonita. Ela usa... Aparece um Fibonacci lá, é legal. É bonito. Tá. O fato é que é log. E eu acho que as constantes aí multiplicativas do Euclides estendido são um pouquinho menores do que da exponenciação binária. Mas para competição de programação não vai fazer diferença, né? Para matemática de programação, essa diferença aí, essa constantezinha, não é para impactar um código ser aceito versus não ser aceito. Legal, vamos então codar. Beleza. Agora eu estou no diretório certo, assim espero. E esse é o CF... Olha, não estou no diretório certo. Esse é o K, né, da Karen. Olha. Beleza, vamos então primeiro ler o número de casos de teste. Vamos rodar o programa esse número de vezes. Ok. Aí, primeiro eu vou precomputar os fatoriais
Já sei que é uma coisa que eu vou ter que fazer. Então, botei aqui max. O maior dos números lá era da ordem de 10 na quinta. Por que você não lança um define int long? Ah, não consigo. Minha religião não permite. Minha religião não permite fazer define int long, cara. Não dá. Pô, eu depois que vi como é que é o nome dele mesmo? O amigo que veio aqui Pedro. o Pedro fazer o define int long, eu aderi. Aderiu ao movimento define int long, né? Foi para o lado define int long da força, né? Eu ainda não fui. Ainda não consegui. Beleza. Ok. Tinha alguém querendo entrar aqui? Rapaz, eu achei que tinha saído da campanha, sei lá. Então, beleza. Ok, essa barra chata do Google na minha frente. Bom, em cada caso de teste eu vou ler. Ali são valores... Opa. Eu falei que é para computar os fatoriais, né? Então, deixa eu pré-computar aqui rapidinho, vai. Int i fat 0 é 1. Tecla que não funciona. Mas fazer 10 na quinta vai ser também fração de segundo. Não vai fazer diferença, né? Mas eu preciso fazer M escolhe K, né? M escolhe K, eu preciso ter o fatorial de M. Né? Não, esse tipo de coisa, cara, você não pensa duas vezes. Assim, será que eu vou pré-computar os fatoriais até 10 na quinta ou até 10 ao cubo? Pré-computo até 10 na quinta. Isso é fração de segundo de qualquer forma. Então, vai fazer uma única vez no começo do código, não pensa duas vezes. Né? Chuta para a barraca, vai por aquilo que é suficiente. Fatorial de I é o fatorial de I menos 1 vezes I mod P. P é o nosso primão lá, nosso primo grandão favorito. A nona mais 7. Beleza. Então, para cada caso de teste, a gente vai ter os inteiros N, M e K. Os inteiros N e M eu leio na entrada, o número de dados, o número de faces em cada dado, e aí eu vou, então, começar a iterar o nosso K. Aliás, na lousa eu falei, né, da quantidade só do problema de combinatória. De dado 1K, como se calcula o número de lançamentos que dão K. Eu não falei da parte de probabilidade, mas a probabilidade aqui é trivial. Você tem que pegar e simplesmente dividir pelo total, tudo bem? Então, eu sei que quando eu iterar K de 1 a N, né, eu vou ter todos os lançamentos possíveis no total. Então, pega cada um e divide pelo total. E está tudo bem. Né? Então, posso ter aqui um total, que começa em 0, e eu vou acumulando aí os resultados de cada K. Aí depois eu imprimo tudo de volta. Imprimo as soluções, que eu acho que eu vou guardar no vetor também. Então, para cada K, eu guardo o número de lançamentos que dão exatamente K valores nesse vetor sol de soluções, e aí depois, para cada K, eu imprimo o sol de K sobre o total, tudo bem? Aí eu imprimo lá o sol de K sobre o total, que é a probabilidade. Beleza? Mas, poxa, poderia ter feito a conta da combinatória para saber esse total, né? Em função de N e N, poderia. Mas aqui nem quero perder mais tempo pensando, quero rodar de uma vez e pegar balão. É claro que eu poderia ter feito a conta, mas assim, estou pensando num cenário um pouco mais realista aí de vocês competindo e resolver um problema e já sabe o que fazer no computador, vai lá e faz, né? Por que eu vou
perder tempo e ainda errar uma continha para calcular esse total, sendo que eu sei que a soma de tudo que eu calcular aqui nesse for é o total. Então, deixa o computador fazer a conta por você, né? O computador não vai errar. Tá? Beleza. Então, Sol K é a solução para cá, a solução do problema para cá, eu sei que é M escolhe K vezes N menos 1 escolhe K menos 1, como a gente desenvolveu ali na lousa. Tudo bem? Vou fazer depois uma função aqui, binom, que calcula esses coeficientes binomiais, e eu sei que essa multiplicação, eu preciso fazer ela no módulo P. E também vou somar o total, né? Vou acumular o total aqui, TOT mais recebe a solução para cá, e faço a soma, tiro o módulo P. Beleza? Depois eu vou passar por todos os casos de novo, só que agora eu já conheço o total, e o que eu preciso é imprimir o valor de Sol K dividido pelo total. O problema é que esse dividido pelo total não é dividido pelo total, né? Isso é multiplicar pelo inverso multiplicativo do total. Seria XPBIN total P menos 2, né? Total elevado a menos 2. Vejam que isso aqui vai dar a mesma coisa para cada iteração. Então, não vou calcular isso toda vez. Eu vou guardar isso aqui numa variável, tipo total inverso. Chego aqui e multiplico por total inverso. Tá bom? Eu acho que o código é isso. Eu acho que o código é isso. Aí, claro, tem que implementar aqui, né, cotilete binomial e implementar XPBIN, mas alguém tem alguma dúvida? Total, universo multiplicativo total. Ah, tá. É a probabilidade, né? Por que você não colocou ali só o XPBIN? Ah, daí você vai ficar calculando toda hora, né? Eu só não quis colocar aqui dentro do printf, porque isso que é constante, né? O denominador não vai variar em função do K, é constante. Beleza? Então, tá, para implementar o que falta aqui. Binomial. Não. LL, Não. N escolhe K. É N fatorial. Dividido, ou seja, vezes o inverso multiplicativo de K fatorial vezes N menos K fatorial. Pego, faço a multiplicação, tiro o módulo P. Inverso multiplicativo é elevar a P menos 2, fechei esse parênteses. O resultado, tiro o módulo P. E isso é o que eu retorno. Beleza? Aqui, o jeito de calcular o coeficiente binomial, né? N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. E XPBIN, vou calcular um A elevado a N. Se N é zero, retorno A. Se N é ímpar, retorno A vezes A na N menos 1. Faço multiplicação. Faço multiplicação, tiro o módulo P. Se não, calculo A na N sobre 2. Retorno B ao quadrado. E, claro, módulo P. Beleza? Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Eu acho que não fiz aí nenhuma barbeiragem no código, assim espero, apesar de que eu já estou bem atrapalhado, para variar. Eu ainda não peguei o jeito de ficar colocando os mod B para fazer esse tipo de coisa. É tipo, toda vez que eu fizer uma operação aritmética, eu coloco essa vídeo. Na dúvida, sim. Na dúvida, se as operações aritméticas são módulo P, faz a operação, coloca o módulo P, tá?
Às vezes, soma, sei lá, se é uma soma e multiplicação, você pode fazer as duas juntas e tirar a módulo P. Mas se são duas multiplicações, já não. Né? Duas multiplicações já poderia dar overflow. E lembrar que quando tem subtração no meio, subtração tem que tomar cuidado também, né? Porque subtração, quando você faz subtração, você tem que fazer mais P e mod P. Então, faz subtração, mod P mais P, mod P. Como assim? Você quer fazer A menos B na aritmética modular mod P. Então, você vai fazer A menos B, tira módulo P, soma P, tira módulo P. Porque A menos B poderia ter negativo, e o problema é que a operação de mod do C, do C++, não é... ela não dá um resíduo módulo P. Ela não dá um número de 0 a P menos 1. Ela pode ter um número negativo, que não é um resíduo módulo P. Mas se dá negativo, na verdade, você sabe que é o resíduo P menos aquele número negativo, né? P mais o número negativo, enfim. Então, se dá menos 1, aritmética módulo 5, isso tem que ser 4, não é menos 1. E o segundo módulo P é só para se der positivo, eu adicionei o P, eu volto para o... Você volta para um resíduo de 0 a P menos 1. Então, isso é para manter os resíduos sempre de 0 a P menos 1, são os resíduos válidos aí. Tá? Então, compilar. Esse é o cara. Ups. Ué? O nome do arquivo. Ah, não. É isso. Ah, tá. Tá compilando, demorando por causa da bits std++, né? Só reclamando do scanf. Tal entrada. Deu esses valores, eles não se parecem com os valores do gabarito. Muito bem. Leandro fazendo barbelagens no código. Vamos tentar descobrir o que eu fiz aí de barberagem. Para variar. Aqui tudo certo. N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Tudo certo também, parece. M escolhe K vezes N menos 1 escolhe K menos 1. Não tem que tirar o mod P de novo ali dentro do print? Sim. Ah, olha só. Obrigado. Beleza. Coisa boa. Eu só abrir na exponenciação binária. Subir na exponenciação binária. Tá dando para ver o que eu isole a tela? Tá? Ah. Só eu aqui. Vou submeter rapidinho, tá? Depois o código fica lá no Dropbox também. Para a gente encerrar a primeira parte. E passou, legal. Só isso, a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois todo mundo treinando com os problemas da mineira, tá bom?
Um abraço a todos e todas. A sala vai ficar aberta aqui, mas a gravação eu vou interromper agora. Até mais, pessoal.